tudo bem? Vamos agora tentar falar sobre a questão da religião matriz africana. O que é ser religião matriz africana? Primeiramente, a gente tem que observar e estudar a estrutura principal e fundamental da religião, que é a relação entre o orixá e a natureza. Não existe divisão. Qualquer uma pessoa, qualquer um babalorixá, qualquer um ialorixá, qualquer um estudioso em diversas áreas, principalmente nas áreas de religião, que disser que a religião africana tem divisões, não tem. A religião africana, a essência dela é o orixá. E o orixá é totalmente, posso de se confirmar isso. O orixá é totalmente natureza. A religião africana não existe o demônio, como eu já falei. Não existe o bem e o mal como a religião cristã, a hebraica, como outras e outras religiões, como a própria antiga mitologia grega, como a mitologia também egípcia, existia o bem e o mal, aquele que vive, aquele que cria, aquele que é o mal, aquele que traz o mal. Não, a religião africana não existe isso. Na África antiga, os atos humanos era que levava o mal. O mal está dentro de nós. Eu digo que a religião africana ela não contém dentro de si o mal. Falam-se muito de Exu, mas Exu não é o orixá do mal. Exu é o orixá da modernidade. Exu é aquele que liga entre o Orum, o Aê, o Elecê, depende de qual nação você fala, Yorubá, mas Exu é aquele que liga a terra e o céu, popularmente falando. Exu é aquele que faz a ligação entre o homem e o orixá. Exu é aquele que faz o trabalho, que executa o trabalho e que ele vai cobrar. Agora, se você pede a Exu algo, Exu vai fazer. É a natureza dele. Entende? Exu faz a vontade. Exu cria a justiça. Tanto é que Exu e Xangô são irmãos inseparáveis. Exu chama Xangô de meu rei. Babá. Babá me Xangô. Esta palavra Babá me Xangô é Exu que chama. Babá me Xangô, rei, o meu rei. Então Exu é o executor das missões, das vontades. Então, se você busca o mal, Exu vai fazer agora as consequências suas. Ok? As consequências de outros orixás, por exemplo, se você for injusto, Xangô vai lhe julgar com justiça. Se você for uma pessoa que fez aqui na terra algo mal, Yansan, a orixá dos Eguns, a deusa dos Eguns, ela vai lhe dar o seu descanso de acordo com o que você fez. E isso existe um orixá chamado Iemanjá, que é a dona de todos os Uri. Ela que tem o domínio de todos os Uri, sabe tudo. Tanto é que Iemanjá é o orixá fundamental dentro do candomblé. Ok? Nanã, a senhora do barro. Quando o Orixalá queria criar o homem com ordem de Olorum, Oxalá fez o homem de pau, o homem não andava. Fez o homem de pedra, o homem não falava. Fez o homem de areia, o homem se desmanchava. Então Nanã, com sua sabedoria, deu ao Oxalá o barro, a lama, e moldou, e Oxalá, com o poder de Olorum, com a vontade de Olorum, com a ordem de Olorum, foi que soprou a vida. Então, falar de orixá, a gente tem que saber o que vai falar de orixá para não confundir a religião africana com o mal, com a maldade do humano, do ser humano.
O orixá jamais vai se passar a se misturar com o humano, porque eles viram que somos impróprios, somos imundos, somos somos totalmente contra aquilo que a natureza dele, da natureza do orixá é. Tanto é que houve a divisão entre o céu e a terra, o Orum e o LC. O que eu vejo muitas pessoas discriminando a religião africana é porque falta do conhecimento. O antropólogo Piaget falava muito que o conhecimento é a base do ser humano e temos que conhecer o orixá. Ele quis visitar todas as nações, porque o Nagô, o Oburi do Nagô é um Oburi diferente do Xambá. O Oburi do Xambá é totalmente diferente do Oburi da Angola. O Oburi da nação Angola é totalmente diferente do Jeje, do Queto, do Batuque, do Moçambique e por aí se vai. No entanto, a essência do orixá não se muda. Aqui é que está a questão. O que hoje as próprias pessoas do Candomblé estão mudando a sua essência e com isso está gerando confusão para as pessoas que não são da religião africana. Entende? E aí aqui está a discriminação. A religião africana não tem uma instituição organizada como a Igreja Católica. Não tem uma estrutura organizada como a Igreja Evangélica. Não tem uma estrutura organizada de leis, de regras, de julgamento, de condenação, como a muçulmana, como os judeus, como o budismo. Então todas as religiões são bem organizadas. A nossa não. A nossa falta essa organização de competência institucional. Hoje qualquer uma pessoa do Candomblé pode abrir uma casa, até alugada, que é errado. Para eu abrir a minha casa de Candomblé, eu passei 7 anos e mais 2. E eu não queria. Essa história toda o Eliseu sabe. Para me iniciar no Candomblé, eu tive que passar por requisitos que são segredos. Que o Candomblé é uma maçonaria. Os maçons têm um segredo que só eles sabem. O Candomblé, antigamente, era assim. Hoje, um ritual de Oburi é aberto ao público e não pode ser. Hoje, um ritual de iniciação de Candomblé, todo mundo vê. Antigamente, não. Antigamente, só eram as pessoas competentes que entravam num peji, chamado Runcó, chamado peji, que é o Runcó. E ali se dava toda a iniciação, os preceitos, para que uma pessoa de Candomblé se iniciasse. Tinha um período de 7 anos, que é o período de Iaô, para depois tomar a cuia, que é chamada Decá, que hoje se deu o nome Decá. Ah, se não tiver Decá, então tem que ter o Decá. Tudo era diferente antigamente. Uma pessoa para se iniciar na Jurema, antigamente, tinha que passar pela mesa branca. Tinha que participar das sessões da mesa branca para depois ir para o quarto de Jurema, plantar Jurema, plantar semente, ir às matas, fazer todos os preceitos, que hoje não existe. Então, a discriminação da religião se vem pela falta da informação estrutural de dentro do Candomblé para fora. Não é a internet e não é site nem assunto internet que vai formar uma pessoa de Candomblé. É a vivência dentro do Candomblé, dentro do Orum, dentro do terreiro, dentro do barracão, como muitas religiões, muitas bandeiras falam. Dentro do barracão é que você vai aprender aquele ensinamento passado de um antigo para um novato. E de geração em geração. Por mais que tenha livros falando do Candomblé, do orixá, da estrutura e tudo, não chega a 1% do que é a essência do Candomblé. Por exemplo, os jogos de búzio. O jogo de búzio não existe jogo de búzio completo. Os oduns são infinitos oduns.
Não só existe 16 orixás que se cultuam no Brasil, 18. Na África existe muitos, eu acredito que muito mais de 1000 orixás. Entende? Então, existem orixás que a gente não conhece no Brasil. O que é um orixá? Qual é o orixá da morte? Ah, isso aí é Ansan. Não. Tem um orixá da morte, a morte, que é chamado Iku. O orixá Ileni, que é lá, quando você entra no candomblé, no salão, no terreiro, tem lá a mina, chamada mina, o fundamento da casa. Ali é um orixá Ileni. Entende? Que existe toda uma questão ligada a Ileni, que os orixás foram fazer uma festa, e o Olorun lá dividiu toda a natureza, e quem ia dividir, quem ia ser dona da terra? O Olorun disse, olha, Ileni, está lá embaixo, já é dona da terra. Então, existe toda uma forma de pensar. A discriminação, muitas das vezes, gera de dentro estrutural para fora. E as pessoas de fora, que não têm a estrutura econômica, financeira, conhecimento, passa a criticar e desconhecer uma coisa desconhecida. Ou seja, se eu vejo uma casa de candomblé, por exemplo, que cultua coisas africanas e que lá passa a noite todinha batendo e sacrificando animais e incomodando os vizinhos e despachando coisas na rua e diversas coisas. Existe sim uma discriminação. Dentro da escola existe uma discriminação. Existe uma discriminação entre católicos e judeus, católicos e evangélicos, evangélicos com espíritas, espíritas com católicos. Mas cada religião tem a sua essência e o seu conhecimento, que deve ser transmitida para todos. Em uma escola não só se deve estudar sobre a religião africana. Em uma escola com bons professores, comprometidos com o conhecimento, dependendo de quem seja. Numa escola que tem um professor de filosofia, de história, de sociologia, na qual tem uma visão ampla, não aquela visão de burrinho, como se fala, mas que vejam, se eu tenho uma sala que tem ali católicos, evangélicos, espírita, muçulmano, judeu, eu tenho que trabalhar essas religiões para que aquilo não tenha uma discriminação generalizada. E que, ao menos, um respeite o outro. Que a palavra fundamental que está aqui em jogo é respeito. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, principalmente professores, que eram para estar empunhado na mão bandeiras do respeito, não estão nem aí para estudar sobre diversas religiões e trabalhar em sala de aula. Porque quando se fala em religião, a gente está falando de estrutura fundamental econômica, estamos falando de relacionamento interpessoal, estamos falando de conhecimentos diversos, estamos falando de história, estamos falando aqui de geografia, de matemática, de ciência, e se formos ver, até de química, de física. Entende? Então, tudo sobre religião tem um pouquinho de cada matéria. É a filosofia. A filosofia é a matéria-mãe. A teologia sai da filosofia, o conhecimento científico, a questão de você conhecer Descartes, para ter um ponto fundamental, você tem que conhecer, fazer teste, refazer, isso é ciência. Ok? Quando a gente fala também de matemática, saiu da filosofia, junto com Aristóteles, física, química,
Então, astronomia, tudo saiu da matéria-mãe, que é a filosofia. E a filosofia tem um papel fundamental de questionar e não apontar erros e defeitos e soluções, e sim questionar em cima de um questionamento. A filosofia ela não pode ser uma matéria de julgamento, e sim de conhecimento. Trabalhar aquele conhecimento de forma ampla. A mesma coisa é a religião africana. Como é que eu posso dizer que a religião africana é do demônio, é do Satanás, se nem culto ao Satanás a gente tem? Entende? Na parte de Jurema, Exu Bombogira, Maria Padilha, Exu Caveira, Exu Tiriri, Exu do Lodo, tem toda uma história atrás deles. Se você for ver Luziária, tem toda uma história. O mestre Aroeira, o mestre Zé Pilintra, o mestre Zé Pretinho, tem toda uma história. E uma história fundamentada na ciência espiritual. Então, conhecer a religião africana é muito mais além do que um simples vídeo, um simples estudo. Você pode ter uma biblioteca cheia de livros, de historiadores, de pesquisadores, falando sobre a religião africana. Mas se você não vive dentro do candomblé, dentro do terreiro, você nada vai saber. É importante o conhecimento teórico, mas o conhecimento pessoal, empírico, o conhecimento de lá, pessoal, é o fundamental. Jamais podemos julgar uma religião por um livro ou por notícias, e sim entrar dentro dela, conhecer como Piaget fez. E ver quando o povo negro se organiza, pode crer quantas maravilhas ele pode fazer. Basta ver o sorriso dessa preta, pode crer. É fruto da beleza, Omonilê tá na avenida. Corra, venha ver a força de algum prevalecer. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, muito feliz de estar aqui com vocês, né, fazendo esse trabalho, né, passando um pouquinho dos meus conhecimentos, das minhas vivências, né, do que aconteceu nessa minha trajetória até agora, né? Meu nome é Jorge Roseno, né, sou filho de Ogum, né, sou iniciado na Umbanda, sou iniciado na Jurema, sou iniciado no Candomblé, na cura xamânica. Isso é essa mistura, e é dessa mistura, desse lugar de mistura, desse lugar de contemplação à natureza, que eu peço licença a toda a ancestralidade de todas e todos vocês, pois reconheço, honro e agradeço por estar aqui, e em nome da minha ancestralidade, através de Olorum, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês. E aí eu quero falar um pouquinho da minha história, tá, cara? O garota, né? Então, vê só. Eu basicamente já nasci no terreiro de Umbanda, né? Aos 6 anos de idade eu já participava de alguns rituais litúrgicos que não era comum criança aparecer, né, nesses momentos, né? E levei minha vida, né? Aos 20 anos eu aceitei a espiritualidade como um propósito de melhorar a minha vida primeiro, porque para melhorar o mundo. E quando eu falo melhorar de vida, galera, eu não estou me referindo ao dinheiro, não. Eu estou me referindo a conhecer, né? A entender melhor a mim. E eu estou há 32 anos nessa pegada, digamos assim. Então eu comecei aos 20 anos, né? Hoje eu tenho 51. E aí a gente sempre trabalhou dentro de uma perspectiva de caridade, né? Então, estou graduado em turismo e hotelaria, especialista em ciência política, planejamento
urbano e territorial, eu também fiz, e fiz no momento fora do Brasil, fiz na Universidade Politécnica de Madrid, através de uma bolsa de estudo. E hoje eu estou finalizando o processo de mestrado em design pelo SESI School, que é minha casa hoje, né? E aqui a gente está falando diretamente do Centro Holístico Vieses do Ser, né? Onde a gente tem várias terapias holísticas, né? Onde a principal proposta da terapia holística é organizar melhor esse entendimento do ser humano e o seu ser juntamente com a natureza, e por aí vai. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de negritude, né? De africanidades. E aí a gente vai começar a discorrer agora um papo legal sobre isso, né? E eu queria falar um pouco da minha pesquisa, né? A gente já teve aí esse início com a música do Afoxé Monilê, né? E para que a gente comece a entender um pouquinho de como essas construções sociais, esses laços de negritude do indígena, do branco, eles estão tão entrelaçados que a gente não consegue separar, né? Então, dentro dessa perspectiva de mistura, de entrelace, de caldeirão cultural, eu quero beber na fonte de um antropólogo, de um historiador, que eu tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, que é o professor Eduardo Fonseca Júnior, que lançou Brasil Mestiço, Zumbi, a história que o Brasil não contou. E ele foi o primeiro autor a trazer o primeiro dicionário ontológico da cultura afro-brasileira. Então aqui a gente vai ter vários termos que é utilizado dentro de uma proposta da cultura africana, né, e suas definições. E aí eu quero trazer muita fala de Eduardo, quando Eduardo, nas suas obras, ele considera que todas as nações que vieram para cá, né, as nações do Congo, da África do Sul, da Nigéria, de Angola e suas etnias como o Banto, os Cambindas, os Zulus, os Yorubais, o quanto eles contribuíram para a nossa construção social. Então, esses aspectos, né, dentro desse recorte da cultura africana, ou melhor, afro-brasileira, a gente vai vivenciar diariamente, né? Seja na linguagem, seja na comida, seja no som, né? Então a gente vai ter uma série de fatores que contribuem e chancelam a presença dessa culturalidade, se assim a gente pode usar esse termo, peço licença, para traduzir a influência e a competência da África no Brasil. Então, cada canto, recanto que a gente passa, a gente vai se deparar com coisas assim muito importantes e interessantes, onde faz a gente ter nossas identidades, né? Então, dentro dessa cultura afro-brasileira, vários de nós a gente vai se identificar com alguma coisa. E a religião é apenas um dos vieses, né? Mas vai ter muitas e muitas coisas. Então, para Eduardo Fonseca, eles contribuíram muito para a nossa cultura brasileira, e eu acredito nisso. E falar de negritude, né, nessa Semana da Consciência Negra, que intitularam como Consciência Negra, e eu acredito que também é válido. Eu acho que vale também nessas construções, gente, a gente ver o que fazer reflexões também. E dentro das questões da reflexão, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte, só uma indagação mesmo, uma provocação. A negritude está digamos assim, a questão da identidade cultural afro-brasileira estar no tom da pele ou na consciência que eu carrego através das identidades? E aí eu quero, partindo desse ponto, trazer para vocês o resultado de uma pesquisa preliminar do meu mestrado, do mestrado que eu estou fazendo em design,
que foi uma pesquisa feita com fiéis de Umbanda e Candomblé, onde eles destacaram que o que chama mais a atenção nessa construção, né, da religiosidade afro-brasileira são as comidas, é o batuque, é o respeito à ancestralidade, é os motivos com a qual as pessoas se doam para ajudar o outro, tá? E é interessante que nesse aspecto de religiosidade, quando os entrevistados destacavam essa situação da ancestralidade, do ajudar o outro, a gente já vê dentro dessa comunhão coletiva da cultura afrodescendente, né, esse respeito com a natureza, essa visão holística da integração entre a natureza e a minha vivência do coletivo. E aí com muita alegria, com muita força, com muito vigor, com muito amor. Então é interessante que a gente olhe para esse período de novembro, não é, que é dedicado à consciência negra, que esses recantos, encantos e caminhos do Brasil, não é, ou se não do mundo, onde é reverenciado aos orixás Exu e Ogum, eles vão estar repletos de identidade que nós, muitas vezes, vamos gostar de ver, gostar de se sentir presente, mas muitas vezes a gente não sabe ao certo como é que foi construído isso. E aí eu convido vocês a leituras sobre todas essas obras aí de Djamila Ribeiro e outros autores aí, porque a cultura afrodescendente, a cultura negra, tem autores, doutores e estrelas também. Ok? Então um beijo no coração de vocês e muito axé. Vou deixar continuar aí com a música do Manilê. Eu sou o Tiago, né, Babalorixá de Candomblé, também juremeiro da Jurema Sagrada. Atualmente eu faço mestrado em Sociologia e ser sociólogo me contribui porque eu tenho uma visão, digamos assim, uma visão crítica acerca dos fenômenos sociais que a gente vive e das demandas que a gente recebe também dentro do âmbito religioso. Dessa forma que eu acho que a Sociologia me contribui. O processo de demonização das religiões de matriz africana já existe de modo histórico, né? Então, o próprio processo pelo qual se deu o desenvolvimento do candomblé no Brasil mostra uma necessidade de ressignificação, de sincretismo para a resistência dessas matrizes. Então, o que é que acontece? Hoje, digamos que eu posso dizer que para determinados... como é que eu posso te explicar? Eu creio que se tornou cool, né? Ficou chique ser de candomblé. Então, essa coisa da apropriação, ela está muito ligada a partir do momento em que o branco entra dentro da religião, e que seja bem-vindo, é claro, os brancos, mas a partir do momento que entram dentro da religião e começam a ressignificar e consumir. Então, existe aí um processo de consumo cultural que entra aí, né, no bojo dessa questão dessa apropriação. Vou te dar um exemplo. A Axé Music, como é que eu posso dizer? O consumo atual, né, de samba, né? Evidentemente, tudo isso começou nos guetos, mas o consumo atual disso, quando a gente pensa na ideia de camarote, é extremamente, né? Não posso rir. Então, assim, existe todo um processo aí de apropriação. Você pode notar desde a estética de vestimenta, né? O torso, o turbante, tudo isso apropriado por pessoas de diversas etnias, que não apenas a negra. E também, a gente também vê no consumo cultural a nível musical também, entende? Então, assim, é chique ir ao coco, é chique tá no camarote enfim. Então, a questão social no terreiro a gente trabalha de vários âmbitos. Desde a questão
de formação de consciência negra, né, da noção de empoderamento. E já que o foco dessa entrevista é as mulheres, a gente trabalha muito com mulheres, ou seja, a assumir seu black hair, a assumir suas identidades, suas matrizes e trazer isso para o seu dia a dia, para o seu convívio. Ou seja, a gente trabalha numa relação desde uma perspectiva das relações micropolíticas do cotidiano, ou seja, da maneira que as pessoas vão viver a religião em sua vida no seu cotidiano, desde outras ações que envolvem a comunidade, como algumas ações sociais. Algumas das ações sociais que a gente desenvolve é a distribuição de cesta básica em parceria com a ONG Ação da Cidadania, e a gente faz essa distribuição de cesta básica recentemente, agora sábado que vem, no caso. A gente vai estar com um projeto de exames de visão, então a gente sempre tenta levar atividades no âmbito de saúde pública, atividades no âmbito de assistência mesmo, no sentido de distribuição de alimentos, distribuição de kit de higiene. Durante a pandemia, principalmente, foi distribuído álcool em gel também lá no terreiro. Então, eu acho que essa troca e essa convivência com a minha comunidade, onde fica situado meu terreiro, no Jardim Brasil 2, Olinda, eu acho muito pacífica, inclusive com os protestantes da rua. Na rua em que se situa o terreiro, também tem uma igreja evangélica, a da Assembleia de Deus, cujo pastor é muito meu amigo. Temos uma relação extremamente harmônica. Evidentemente, lá na igreja dele, ele tem todo um modelo ritual onde ele prega e tem um enviesamento para o qual ele observa o nosso culto como sendo demoníaco e tudo mais, que faz parte do próprio processo religioso dele. No entanto, a interação entre ele e eles, e aí eu falo eles no plural, os evangélicos e o pessoal do terreiro é super de boa. Eles passam, falam, abraçam, super de boa. E não há nenhuma tentativa de, como é que eu posso dizer, de conversão ou de parar na frente de um terreiro para tentar fazer pregação. Ou seja, a gente tem uma relação muito harmônica, e eu acho que eu aposto nisso dentro das religiões, né? Eu acho que não existe religião ruim, existem indivíduos que precisam começar a entender o outro como de real valor, né? E de significância, porque não existe uma verdade absoluta sobre nada. Isso aí é uma questão muito pessoal minha. Todas as verdades, elas são válidas, e religião é aquela roupa que melhor lhe veste, né? Ou seja, a maneira que você encontra para se religar, se reconectar com o seu sagrado, da sua maneira, da sua forma de vivenciar e de ser o sagrado. Tudo bom, né? Boa noite, tudo bom? Boa noite. A gente vai te fazer 3 perguntinhas. A primeira delas, bem simples, é: quem é você? Elaine, sou Certo. Iorobá. Qual o seu trabalho e como ele contribui para a discussão sobre o ser negro no Brasil? Então, a minha função, né, é tomar conta, é cuidar do ilhaxé da casa, do santo, cuidar do santo, pé de dança, comidas, né, toda a parte que trabalha com a questão da tradição em si e das funções. Evidentemente que, no meu caso, eu trabalho mais um pouco porque lá a gente tem poucas pessoas, né, com potência para as determinadas funções. Como você entende a participação feminina no terreiro? É bem importante, né, o fato de que as mulheres, né, a própria história, né, dos orixás, a ancestralidade, a gente já trabalha isso, né, a questão da mulher. Não que o papel do homem não seja importante, mas a mulher é bem mais, não diria mais, mas é fundamental, muito fundamental, em todos os aspectos. Uma última pergunta para fechar é: como você colocaria a participação da mulher na luta antirracista? Então, eu acredito que com a questão, tanto a questão política, como a questão da emancipação da mulher, a questão racial, o preconceito, né,
a diversidade, tudo isso contribui para que o papel da mulher, né, seja fundamental nesse sentido, né? Tanto da questão da religião, como da questão da vivência social como um todo.